Olá, meu amigo, minha amiga da Barretão FM, seja muito bem-vindo à nossa programação, nesse espaço em que nós abordamos, em meio à Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, um assunto muito importante, que trata sobre preservação da vida, que trata sobre segurança no trânsito. Nós temos reservado esse espaço para ouvir especialistas do Detran e órgãos que também atuam no setor de trânsito no estado de São Paulo, para esclarecer cada vez mais sobre a importância de nós termos um trânsito mais seguro. Fato que depende também da nossa conduta em determinado momento no trânsito, seja como motorista, como pedestre, como ciclista ou como motociclista. O trânsito é um ambiente muito democrático em que nós convivemos no dia a dia. Nós temos a alegria de conversar agora com o Jonas Castilho, superintendente do Detran São Paulo, em São José dos Campos. Nós temos agora a possibilidade da tecnologia de conversar em áudio e vídeo com o Jonas. Eu queria agradecer muito a presença dele aqui conosco, neste momento de esclarecimento, para falar de um tema também que diz respeito a todos nós, em todo o ano, praticamente, né? Toda a nossa vida, em determinado momento, que é o transporte escolar. Eu queria começar agradecendo a presença do Jonas. O assunto de hoje são as operações Transporte Escolar Seguro, OTES. Daqui a pouco ele vai pronunciar direitinho como é que se fala essa sigla aqui. O Detran São Paulo retomou as operações neste segundo semestre para fiscalizar as condições das vans e também dos micro-ônibus. Tudo isso para garantir a segurança das nossas crianças e adolescentes a caminho da escola, algo fundamental. Jonas, muito bem-vindo à Barretão FM, nós que estamos em meio a um período de festa, mas é sempre importante falar sobre esse tema relacionado ao transporte escolar. Como é que os pais ou responsáveis podem verificar a regularidade do transporte escolar que é contratado para o transporte dos seus filhos? Seja bem-vindo à Barretão FM, às nossas redes sociais também, em áudio e vídeo. Obrigado, Tatá. Para mim é um prazer estar falando, com vocês, estar falando sobre um tema tão importante quanto transporte escolar, né? Os pais, eles podem estar verificando a regularidade da documentação do veículo e do condutor, verificar se o condutor ele possui carteira de habilitação na categoria D ou E, se ele possui as autorizações necessárias para realizar esse tipo de transporte e se o veículo também possui essas autorizações. Ok, quer dizer, essas são, então, as questões básicas que os pais devem se atentar, né? E quais Perfeito. os critérios e requisitos legais esses veículos que fazem o transporte escolar e os motoristas devem cumprir para operar legalmente nessa atividade, o transporte escolar, Jonas? Os veículos eles devem passar por uma vistoria semestral, né, junto a uma instituição técnica licenciada. E com isso eles têm que solicitar uma autorização para transporte escolar junto ao Detran, né? Além disso, ele tem que estar em condições de circulação, ter pneus em condições, todos em dia, né? Estar também com a faixa lateral, em toda a lateral do veículo, com a escrita escolar. Possui também os itens de segurança obrigatório, como extintor, né, válido e em operação, cinto de segurança também para todos os passageiros em plena operação também, além de tacógrafo, dispositivo para quebra e remoção de vidros em algum caso de acidente. Para o condutor, ele tem que possuir a carteira de habilitação, né, na categoria D ou E, válida em todo o território, em todo o estado de São Paulo, né, não pode possuir bloqueios, né, tem que ser maior de 21 anos, não possuir mais de uma infração gravíssima no seu prontuário, antecedentes criminais, né, e também curso específico que conste na carteira digital de trânsito, Tatá. Ok, Jonas, nós estamos falando com o Jonas Castilho, superintendente do Detran em São José dos Campos, nessa série de entrevistas sobre transporte, sobre segurança, hoje abordando o transporte escolar, mas falando sobre segurança no trânsito, sobre preservação da vida. Jonas, quando nas fiscalizações que vocês realizam, quanto a essa questão do transporte escolar,
quais são as principais irregularidades que vocês encontram, né? Tanto em relação aos veículos quanto aos condutores? Sim, o condutor, a gente tem flagrado muito nessas operações, pessoas conduzindo o veículo sem possuir as autorizações necessárias, né. E também, outra autuação que sempre acontece, é os veículos não estar em condições em condições de circular, estando em mau estado de conservação, tá. E além disso também, muitas vezes, sem possuir itens, de segurança obrigatório, né, são as principais infrações que a gente encontra nessas fiscalizações. Bom, e a partir daí, isso tem sido bastante recorrente? Sim, há muitas vezes, em algumas fiscalizações, acabamos encontrando muitos dos transportadores, ou sem possuir autorização, ou com veículo em más condições, né, ou também é nessa situação que a gente acabou apontando. Mas como a gente tem feito sempre o trabalho de conscientização, a gente acredita que isso, tem diminuído, mas ainda, são encontrados nas fiscalizações. E aí, Jonas, quando se constata uma situação de um veículo irregular que é utilizado para o transporte escolar, o que acontece? Então, quando um veículo ele é flagrado, que não esteja em condições, ele pode sofrer todos os veículos são bloqueados no sistema do Detran, né, e precisam regularizar para depois eles serem desbloqueados. Além disso, eles podem sofrer medidas administrativas como a retenção ou a remoção do veículo ao pátio. E neste caso, para a liberação, ele vai ter que, cumprir com todas as exigências, né, colocar o veículo, pagar as pendências que o veículo possa vir a ter, e também regularizá-la para poder voltar a circular. Bom, quer dizer, fica o alerta aí para todos. Como é que o Detran São Paulo organiza e implementa as operações de fiscalização? Operação Transporte Escolar Seguro em diferentes municípios, até em se considerando esse estado com nada mais, nada menos do que 645 municípios, Jonas. Perfeito, Tatá. O Detran, ele costuma fazer primeiro uma orientação na região, né, as superintendências buscam fazer um trabalho de conscientização com os transportadores, como foi feito, por exemplo, neste ano no primeiro semestre. Segundo semestre, nós retomamos as fiscalizações. Com isso, as superintendências, elas criam um calendário, né, e esse calendário ele é feito por meio de apoio com outros órgãos de segurança também, como, por exemplo, a Polícia Militar ou as secretarias de mobilidade ou de trânsito. E aí, cada superintendência procura criar um calendário que busca abranger toda a sua região. É o que a gente tem feito, né? Em junho, por exemplo, Tatá, foi realizado em mais de 27 municípios, operações de transporte escolar seguro, né? E a meta para 2025 é fiscalizar, pelo menos, mais de 6.000 veículos em 1.000 operações. Nós estamos conversando na Barretão FM, a rádio oficial da Festa do Peão de Barretos. Seja muito bem-vindo à nossa programação, você que está conosco na audiência rotativa do rádio, você que está acompanhando desde o início esse momento especial de falar sobre segurança no trânsito, nos seus vários aspectos. Fique conosco para a gente continuar aqui entendendo um pouquinho mais hoje sobre o tema da fiscalização ao transporte escolar. Tema importantíssimo que interessa a todos nós, pais responsáveis que querem ter, obviamente, a segurança dos seus filhos neste serviço de transporte escolar. Nós conversamos pelas redes sociais, nas ondas do rádio, com o Jonas Castilho, superintendente do Detran lá em São José dos Campos, né? E que nós estamos falando desse tema. Aproveitando aqui, Jonas, eu queria saber um pouquinho, além do Detran, essas fiscalizações do transporte escolar, a colaboração junto às prefeituras, a colaboração junto às secretarias municipais de trânsito, para esse trabalho de fiscalização, para dar suporte até mesmo a essas operações tão importantes? Sim, existe uma sinergia entre órgãos aí, ô Tatá. O Detran ele trabalha em conjunto com outros órgãos, como, por exemplo, secretarias de mobilidade ou de trânsito dos municípios, ou por meio também de apoio da Polícia Militar, né? E esses órgãos também, eles podem estar realizando a fiscalização, independente de estar com o Detran ou não, viu, Tatá? Então, uma secretaria de trânsito aí, ou uma
Secretaria de Mobilidade, ela pode estar realizando essa fiscalização, assim como a Polícia Militar também pode estar realizando essa fiscalização também, tá? Bom, isso acontece normalmente, essas ações conjuntas ou mesmo de forma separada? Isso tem sido normal? Sim, isso é normal, né. É lógico que agora com o Detran sendo um grande indutor, desse assunto, ele tem buscado fortalecer, as parcerias com esses órgãos para poder aumentar o número das fiscalizações, né, como a gente comentou, querendo passar de mais de 1.000 operações e fiscalizando mais de 6.000 veículos nesse ano. Mas essas secretarias, esses órgãos também, a Polícia Militar, podem, normalmente realizar essa fiscalização. Nós estamos conversando com Jonas Castilho, nosso tema é transporte escolar. Quando a fiscalização ela é feita pelos outros órgãos, ela é igual à realizada pelo Detran ou são verificados outros itens e documentação? Você poderia me esclarecer sobre isso, por favor? Tata, a fiscalização é a mesma, tá? É exatamente os mesmos itens que são fiscalizados, né, como a documentação, né, a regularidade da documentação do veículo, do condutor, assim como também as condições do veículo. Então, é a mesma fiscalização. Ok, há um padrão, né? Esse que Sim. está claro que todos devem seguir. Qual a periodicidade e quem deve realizar as vistorias periódicas obrigatórias em veículos de transporte escolar? Os veículos de transporte escolar, Tata, eles têm que passar por uma inspeção semestral junto às instituições técnicas licenciadas, de 6 em 6 meses, né? A validade da autorização que eles possuem é de 6 meses. Então, ao passar nessas instituições, eles reiniciam aquele processo para conseguir uma nova autorização para poder realizar o transporte nesse semestre que eles estão solicitando. O Detran, ele disponibiliza para os transportadores, ô Tata, uma lista com os nomes das instituições que são credenciadas, para ele poder escolher aquela que é mais próximo do seu domicílio, né. Ok, nós estamos conversando na Barretão FM, a rádio oficial da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Seja muito bem-vindo a Barretos, você que está chegando, fique conosco, você que está aqui para curtir esse grande evento cultural e turístico do estado de São Paulo, que é a Festa do Peão, que completa 70 anos. E você está aqui ligado na Barretão FM, a rádio oficial do evento de Barretos. Estamos conversando com o Jonas Castilho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado a você que está chegando conosco aqui também, superintendente regional do Detran, esclarecendo um pouquinho mais hoje sobre o transporte escolar. Jonas, vocês sentem que essas fiscalizações elas têm um efeito, digamos, pedagógico junto aos condutores e junto aos pais, às famílias, essas ações também têm impactado de forma positiva? Sim, nós temos percebido que, essas fiscalizações, elas causam esse efeito pedagógico, tanto nos transportadores, né, que, principalmente nesse período de férias que antecede a volta das férias escolares, eles têm buscado regularizar a sua documentação, regularizar os seus veículos, né, para poder, voltar a atuar, sabendo que as fiscalizações estão acontecendo e que isso pode impactar ali, de repente, com uma infração, né, ou com uma remoção do veículo. Com os pais também, ô Tatá, a gente percebe que tem aumentado bastante a consciência em relação à necessidade de transportar cada vez mais os seus filhos com segurança. Isso a gente percebe através de uma percepção de maior segurança no transporte dos seus filhos. Então, o impacto tem sido muito positivo nesse aspecto pedagógico também, com certeza. Bom, ainda bem, né, Jonas, que essas ações têm resultado na melhoria das condições e na ampliação da segurança para todos. Jonas, se eventualmente o pai, a família, se alguém perceber alguma irregularidade em relação ao transporte escolar do filho, o que fazer? É possível denunciar? Eu quero emendar essa pergunta, essa eventual irregularidade. Eles podem solicitar uma fiscalização específica junto ao Detran, por exemplo? Então, eu queria que você esclarecesse sobre esses temas. Possibilidade de denúncia em caso de alguma suposta irregularidade ou irregularidade, e também a possibilidade de se solicitar uma fiscalização específica quanto ao transporte escolar, por exemplo, na região de Barretos. Sim, qualquer cidadão ele pode estar fazendo a denúncia de alguma irregularidade do transporte escolar. Então, os pais
os responsáveis, eles percebendo algum tipo de situação onde leve a suspeita de que está havendo um transporte irregular, ou dos seus filhos, ou de outras pessoas, eles podem estar buscando os canais oficiais, ou do Detran, ou do governo do Estado de São Paulo, para denunciar essa situação. E aí, a gente, de posse dessas situações, a gente vai com certeza proceder com novas fiscalizações naquela região. Então, a pessoa, ela pode, inclusive, dar informações maiores, como, por exemplo, a placa do veículo, característica do veículo, ou o que ele observou ali, que pode estar sendo uma situação de irregularidade. Com isso, as superintendências, elas vão receber essas informações e logo depois elas vão estar programando algum tipo de ação para poder coibir essa prática, tá? Então, os pais e responsáveis podem sim estar denunciando. Importante esclarecimento do Jonas Castilho, superintendente regional do Detran, na nossa programação, nesse momento em que nós paramos um pouquinho a festa do peão para falar de um tema tão importante que é o trânsito, que é a preservação de vida, hoje abordando sobre o transporte escolar, tema importante para todos nós. Até lembrando das muitas ações educativas e de fiscalização que o Detran, junto com outros órgãos, tem realizado neste grande evento, que é a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, não somente nesse ano, mas também em anos anteriores. Vamos continuar o nosso bate-papo com Jonas Castilho aqui na Barretão FM, a rádio oficial da Festa do Peão. Jonas, vamos falar um pouquinho agora do estabelecimento de ensino aos quais esse transporte escolar está vinculado. O estabelecimento, a direção do estabelecimento, também pode ou deve fazer, até mesmo deve fazer a conferência das documentações e autorizações daquelas pessoas que fazem o transporte escolar dos seus estudantes. Tema interessante que eu acho que é importante você esclarecer. Tata, você tocou num assunto interessante, né? Porque, na realidade, não existe uma obrigatoriedade desses estabelecimentos de ensino de solicitar alguma documentação ou fazer qualquer tipo de fiscalização ou verificar algum item ali do veículo. Contudo, a gente sabe que alguns estabelecimentos eles costumam, né, fazer indicação dos transportadores. Então, todo mundo aí que tem filho já esteve muitas vezes numa escola, percebeu que às vezes existe ali um painel ali de aviso, algum tipo de sistema ali que acaba indicando alguns profissionais para realizar esse tipo de serviço, né. Então, se a gente pensa assim, né, a escola ela está colocando ali muitas vezes a credibilidade dela, né, indicando um transportador ali para poder realizar os transportes dos seus filhos para o seu estabelecimento. Contudo, a gente sabe que é importante que você indique aqueles profissionais que realmente estão de acordo e que realmente oferecem um bom tipo de serviço, né? Porque muitas vezes o profissional que ele trabalha da maneira adequada, ele tem que se adequar a tudo aquilo que a legislação prevê, né? Com isso, ele tem um custo maior para poder manter ali o seu transporte. Agora, aqueles que andam de forma irregular, que não cumprem as exigências, que não estão a todo momento ou mantendo o veículo em dia, seja com pneu, seja com itens de segurança, ele acaba levando uma vantagem sobre os transportadores que fazem esse serviço de modo consciente, né? Então, o estabelecimento, com certeza, ele ajuda muito se ele fizer uma verificação se aqueles transportadores que eles estão indicando, se ele realmente ele possui as autorizações do Detran, né? Se ele possui, se o condutor que vai fazer aquele transporte possui a carteira de motorista na categoria exigida, que é a D ou a E, se ele possui o curso para transportar crianças, né? O curso específico que tem que constar no CDT, e também verificar o veículo, né? Não custa nada ali para a escola, muitas vezes, verificar se o veículo está em condições realmente de circular. Porque, afinal de contas, ele vai estar fazendo transporte das crianças do seu estabelecimento. Então, vai estar colocando em risco a vida daquelas crianças. Então, apesar de não existir, essa obrigatoriedade, achei interessante a sua pergunta, ela traz um tema importante que pode ser buscado também pelas escolas, de buscar fazer essa conscientização e realmente indicar aqueles transportadores que fazem um serviço de qualidade, né? Bom, colaborar sempre é importante, né? E a Perfeito. escola pode fazer isso, pelo que nos explica aqui o Jonas Castilho sobre o transporte escolar. Jonas, Festa do Peão de Barretos, 70 anos, ambiente de festa. Muita gente ainda parece que não entendeu, e aí sempre é bom, importante a gente reforçar que se beber, não dirija. Há quantos anos
os especialistas de trânsito, vocês do Detran, nós todos aqui no nosso trabalho de comunicação falamos sobre isso, mas infelizmente há quem teme ainda e não entender essa combinação que infelizmente é explosiva. Então, eu quero saber um pouquinho de vocês sobre as fiscalizações que vocês têm feito em todo o nosso estado, nas 645 cidades do nosso estado, contra a alcoolemia e, ao mesmo tempo, realizando, além das fiscalizações, as ações educativas, né? Eu fico, assim, pensando em quanto esse trabalho é importante que vocês realizam de continuar sempre alertando o cidadão, a cidadã, você, meu amigo, você, minha amiga que está conosco, acompanhando a nossa programação. Pense um pouquinho nisso. Vamos ouvir agora o Jonas sobre essas ações de fiscalização contra a alcoolemia e também as ações educativas, né? Ninguém quer punir, tenta se educar e, quando não é possível, tem que haver a fiscalização e os órgãos, cumprindo a legislação, assim o fazem. Por favor, Jonas. Perfeitamente, Tata. Está correto, né? O Detran ele tem intensificado as fiscalizações, né? Principalmente de combate contra a alcoolemia, né? Para você ter uma ideia, Tata, no primeiro semestre, o Detran ele aumentou em 73,5% as operações realizadas em relação ao mesmo período do ano passado, né? E além disso, ainda ampliou 68% a quantidade, o número de veículos e condutores que foram fiscalizados. Então, o Detran ele tem intensificado sim essas operações, né? Não há a possibilidade de aceitar nenhuma morte no trânsito, né? A gente luta por isso, né? Faz campanhas educativas justamente para que isso não aconteça, né? E durante a realização aí da festa do peão, com certeza também estaremos procedendo com esse tipo de fiscalização. Então, quero deixar aí uma dica para o seu ouvinte, né? Para todos o seu público que está acompanhando essa entrevista, que se vai para a festa do peão ali, procura não beber, não beba e combine com a direção, né? Não faça uso de bebida alcoólica e dirija. Use aqueles recursos de motorista da rodada, né? Vê alguma pessoa ali entre os colegas ali que pode fazer essa condução de todos para o local do evento, né? Para não colocar em risco nem a sua vida, nem a vida das outras pessoas, né? Para você ter ideia, tá no ano passado, no ano de 2024, foram realizadas aí na festa de peão 8 operações e foram fiscalizados mais de 5.757 veículos. Foram fiscalizados 5.757 veículos, com 154 infrações, né? Então, aí a gente percebe que ainda encontramos pessoas que insistem em ter esse tipo de comportamento. Para esse ano, o recado ele é bem claro e direto, viu, Tatá? Se você for beber, não dirija, né? Não coloque em risco nem a sua vida e nem a vida das outras pessoas que você ama. Jonas, muito obrigado pela sua participação, espaço aberto para o seu recado final, dica dada, tem muitas alternativas, se beber, não dirija. Jonas, obrigado, grande abraço a você, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado, Tata. Quero agradecer aí, né, o tempo disponibilizado. Falamos de assuntos muito, muito importantes, né? Tenho certeza que aqui vai ser um trabalho realmente de serviço prestado à sociedade, né? E parabéns pela sua audiência, parabéns aí por toda essa movimentação e a todo o pessoal também que vai estar na festa aí. Aproveite a festa com consciência também, tá bom? Muito obrigado. Obrigado ao Jonas Castilho, superintendente regional do Detran. Muito obrigado a você que nos acompanhou mais esse programa. Nós estamos aqui trazendo informação, prestação de serviço sobre um tema tão importante que é o trânsito, preservação de vidas. Muito obrigado. Voltamos em breve, se Deus assim nos permitir. Grande abraço.